Ótimo sábado para todo mundo. No Cruzeiro existe uma pressão em cima da comissão técnica. No início do trabalho, o Cruzeiro vê essa pressão por parte do torcedor em relação aos resultados ruins da equipe celeste. Emplacou 3 derrotas seguidas. Democrata de Valadares, Atlético no Clássico e o jogo contra o Botafogo na última quinta-feira. Até apurando, porque ontem realmente teve uma reunião da diretoria do Cruzeiro com a parte da comissão técnica também, com os atletas. E pelo que eu apurei, não tem essa ideia da demissão do Tite. O Cruzeiro não vai demitir o Tite no momento. Não tem essa ideia por parte da presidência do Cruzeiro. O entendimento é que cada atleta pode dar a volta por cima, pode ajudar, pode resolver essa questão dos resultados ruins. E que eles precisam ter essa vontade, precisam alinhar com as ideias da comissão técnica. Isso precisa acontecer. Então foi uma conversa importante, foi uma conversa que todas as partes entenderam o posicionamento da presidência do Cruzeiro, que faz tudo pelos jogadores, né? Tem aí uma parte importante, salário, renovação. A presidência do Cruzeiro entende a capacidade de cada um, mas espera que cada um também possa responder dentro de campo e possa ajudar o Cruzeiro dentro de campo. Sobre o duelo de amanhã contra a equipe do Betim, o Cruzeiro então treina hoje e o time segue então essa rotina de concentração para o duelo. Gerson vai atuar. Jonathan Jesus também. Foram até substituídos no jogo do Nilton Santos, na goleada para o Botafogo. Ontem foram reavaliados pelo departamento médico. Não é nada grave, não é nada sério com os jogadores, então podem participar, já que o Tite disse que vai colocar time titular. Vidalba, teve uma expectativa que ele viajasse para o Rio de Janeiro, mas o Vidalba ainda não reúne condições. Está fazendo trabalho de condicionamento físico, melhoria também de força, tudo isso para que ele possa voltar e não ter nenhum tipo de problema em relação à parte física. Boa tarde para você, meu amigo Pedro Abílio, grande Alexandre Simões, o rei da Bahia, e o Ale Oliveira também aqui com a gente nesse Rádio Esportes. Pedro, o jogo amanhã é um jogo fundamental na caminhada do Cruzeiro do Campeonato Mineiro. Sabe por quê? O discurso do Cruzeiro não é esse de participar do campeonato apenas por constar. Não, o Cruzeiro quer ganhar o Campeonato Mineiro, né? Esse objetivo existe na Toca da Raposa. Esse objetivo, ele é traçado pela diretoria, pela presidência do Cruzeiro, que quer voltar a vencer o Campeonato Mineiro, que há muito tempo não acontece, né? A última vez que o Cruzeiro foi campeão mineiro foi em 2019, então haja tempo. Por isso, o Cruzeiro vai com o time titular para esse jogo contra o Betim. O Tite identificou a necessidade de colocar o time titular, viu, na opinião dele, né, no argumento dele, a gente só está replicando, que o Cruzeiro está sentindo a falta de ritmo e por isso nada melhor do que utilizar a equipe que só volta a campo na semana que vem contra o Coritiba, esse duelo do Campeonato Brasileiro. Essa é a realidade do Cruzeiro, que vai treinar à tarde na Toca da Raposa. Ontem sim, noticiamos aqui, né, Pedro, a reunião que aconteceu, uma reunião de alinhamento de ideias, comissão técnica, presidência, diretoria e grupo de atletas. Por quê? Aquilo que os jogadores pedem, a presidência atende. Aquilo que a comissão técnica pede, a diretoria atende. O que está precisando acontecer? Está precisando acontecer vitória, né? Não venceu o Democrata, não venceu o Atlético e não venceu o Botafogo. 3 derrotas consecutivas. Há uma necessidade de alinhar essa ideia e por isso a cobrança que todo mundo assuma seu papel no contexto do Cruzeiro, né? Não teve briga, nada disso. Foi uma forma enérgica de conversar e de mostrar o papel de cada um nesse contexto. Papel esse que já tem um compromisso amanhã contra o Betim. Como eu disse, o Cruzeiro trabalha para ser campeão. O Cruzeiro quer ser campeão. O Cruzeiro, em hora nenhuma, está falando que está entrando na competição só por entrar. Então, precisa vencer para se classificar. Ou seja, time forte, Gerson joga, Jonathan Jesus, que é o titular agora da posição, né? Com o Vidalba ainda sem condição de jogo. Enfim, vai com essas peças para o jogo de amanhã.
Vai com força máxima, vai com força importante. E é a hora da resposta, hein, Simões? Ô Pedro, bom, boa tarde, Pansieri. Olha, assim, a resposta acho que já passou da hora, né? Pelo final de temporada que o Cruzeiro teve no ano passado, pela manutenção do grupo, né? Pelo menos no que se refere aos principais jogadores, pela chegada do Gerson. Eu acho que o Cruzeiro, o Pedro, assim, as experiências vividas, eu acho que elas precisam ser lições. E eu acho que o Cruzeiro cometeu, neste ano, no início da temporada, um erro parecido com o do ano passado. Muito oba-oba e pouca bola. Muito oba-oba e pouca bola. Ano passado foi a apresentação de Gabigol em Mineirão, Dudu, e deu no que deu. Esse ano é o Coringa, é o Gerson, é a torcida na toca, é a apresentação, a renovou o Matheus Pereira, é filminho pra renovar. Eu acho que o Cruzeiro está preocupado demais com perfumaria e pouco preocupado com a bola, assim como foi no início do ano passado. Eu acho que isso tudo, e aí é só a minha maneira de ver futebol, tá? Entenda a importância das redes sociais, entenda a importância da interação com o torcedor, mas eu, na minha maneira de ver futebol, na minha maneira de ver como é uma gestão de um grupo de futebol ou um grupo de pessoas, tá? O Cruzeiro mais uma vez pecou. Foi muita oba-oba e pouca bola. E a gente vê claramente que o time está perdendo muito pelo oba-oba. Muito pelo oba-oba. O time do Cruzeiro desfilou no Engenhão no segundo tempo. Uma atuação, assim, vexatória, né? A falta de entrega do time do Cruzeiro contra o Botafogo beirou o vexame, né? No clássico contra o Atlético também acho que ficou muito, assim... Eu vendo o jogo, e eu vi pela televisão, o nível de entrega do Atlético perto do Cruzeiro, para mim, foi desproporcional. Então, quer dizer, o Pansieri colocou, se o salário tá em dia, se o cara ganha bem, se tá todo mundo coisa, não existe explicação. Agora, eu vou pro outro lado, botar o time titular amanhã, para mim é outro erro. Eu acho que o Campeonato Mineiro vale muito pouco pelo tamanho do investimento do Cruzeiro. E se, fisicamente, se o ponto de vista científico, tá? Se a fisiologia do Cruzeiro não garantir 100% que tem condição de colocar os caras amanhã, eu não colocaria. O Cruzeiro não fez investimento para ganhar Campeonato Mineiro e eu entendo toda a importância que tem por não ganhar desde 2019 pelo fato de o Atlético ser hexa. Mas o Cruzeiro se sentir pressionado para ganhar Campeonato Mineiro, comprando o Gerson por 27 milhões de euros, aí eu acho muito. Ô, Ale Oliveira, deixa eu saber de você também a respeito dessa possibilidade de escalação com titulares e também da importância, né, desse jogo contra o Betim de amanhã para uma resposta diante de uma semana de jogos ruins que fez o Cruzeiro. Eu acho que o Simões tem um ponto muito importante, mas é que existe uma pressão gigantesca, né? E aí eu não sei até que ponto mais um resultado ruim pode prejudicar esse planejamento, né? Porque tem uma coisa que a gente tem que considerar, eu tenho elogiado e não poderia ser de outra maneira, essa gestão do Pedrinho, né? Que é uma mistura de SAF com coração, né? Porque acho que não teria nenhuma outra SAF no mundo que se esforçaria tanto por um clube quanto o Pedrinho faz pelo Cruzeiro, né? O Pedrinho, como uma parte aí torcedor que ele leva e leva muito bem nessa direção, ele quer título. Ele fez todo o esforço na Copa São Paulo, trouxe os meninos que estavam no profissional para descer para disputar essa competição. Ele quer o Campeonato Mineiro, sim, porque o Cruzeiro tem essa carência, né? Ele quer título. E aí um resultado negativo pode comprometer esse objetivo no campeonato estadual e também pode deixar um clima ainda pior para a sequência da temporada, porque existe uma pressão gigantesca, principalmente para cima do treinador, né? O treinador, ele pega um trabalho muito bem feito pelo Léo Jardim, em que a gente tem falado muito sobre isso aqui. Tem vários jogadores, ô Pedrão, que talvez nem joguem no mesmo nível do que jogaram em 2025, que a gente viu eles jogando mais bola do que eles jogaram durante todas as suas carreiras, né? Com um time que está muito marcado, a verdade é essa, o Cruzeiro é um time que foi muito estudado, né? Porque ficou entre os 3 melhores do Campeonato Brasileiro, chegou à semifinal da Copa do Brasil.
Então o trabalho do Tite não é simples. E aí, com mais um resultado negativo, isso pode ter algumas consequências que fogem um pouquinho desse planejamento que o Simões citou, né? E eu concordo. Então tem coisas que são fora que são fora ali do que é o correto, né? Então o Cruzeiro precisa do resultado, o Cruzeiro precisa desse título do campeonato estadual, é uma necessidade mesmo, e por isso que ele vai ter que correr o risco, né? Porque tudo você tá no futebol é aposta. Ele falou sobre isso, né? Ele levantou a mão, fez uma meia-culpa. Não, o time podia estar mais jogado. Podia. E podia ter jogador lesionado. Porque por mais que o treinamento... O próprio Mateuzinho, né, Ale? O Mateuzinho foi um lance que não teve... Machucou ali. E mesmo assim, tô falando da parte física, ô Pedrão, por mais que o treino se aproxime do jogo, ele nunca vai ser o jogo. Porque no jogo é uma esticada a mais, é um esforço a mais, né? Que você acaba fazendo e que pode comprometer se você não tiver 100% fisicamente. E você não tava. O Tite, se ele coloca o time titular antes, os caras não estavam 100% fisicamente. São apostas. Como ele pode colocar o time amanhã, como vai colocar, e ter algum lesionado? Como pode não ter nenhum lesionado e o time ganhar ritmo pensando no Campeonato Brasileiro, para se recuperar? São apostas que ele vai fazendo, mas nesse momento o Cruzeiro tem que pensar em vitória, em retomada do bom futebol, de confiança. Quer que eu fale uma coisa que o torcedor vai ficar bem bravo comigo? Eu até vou te falar que eu tô pegando até gosto nisso. O time titular do Cruzeiro jogou 6 tempos de futebol, não foi isso? Isso. Contra o Uberlândia, contra o Atlético e contra o Botafogo. 3 jogos. Em 4 tempos, ó, o jogo contra o Uberlândia, um tempo contra o Atlético, o primeiro tempo, e o primeiro tempo contra o Botafogo, ele jogou bem. Então, dos 6 tempos, ele teve esse período em que ele jogou um bom futebol. Contra o Cruzeiro não foi brilhante, mas jogou bem, merecia sair do primeiro tempo com uma vantagem. Contra o Atlético saiu em vantagem. Jogou bem, e contra o Uberlândia. Então foram 6 tempos de futebol. Você entendeu? Então, assim, é uma pressão gigantesca que você só consegue diminuir com resultado positivo. E aí, o fato de ter nos 2 jogos mais difíceis, né? Porque o Uberlândia é o pior time do campeonato, né? Então, mas contra Atlético e Botafogo, será que não faltou foco? Será que não sobrou perna no segundo tempo? Fez um primeiro tempo bom, contra o Botafogo, poderia ter... começou tomando um sufoquinho ali, mais 5 minutos. Né? O pessoal diz, até os 20 minutos. Não, o Botafogo foi 5, 7 minutos ali, depois só deu o Cruzeiro no primeiro tempo. E por centímetros não sairia vencendo, porque toda hora pegava ali a defesa do Botafogo na linha de impedimento. E contra o Atlético também, no primeiro tempo, saiu vencendo. E, coincidentemente, nos 2 jogos, o segundo tempo foi apático. O segundo tempo foi não teve aquela entrega que a gente está acostumado a ver esse time do Cruzeiro fazer, e entrega que eu estou dizendo é entrega física, entrega tática, de marcação, de recomposição, de roubada de bola. Então é esse o aspecto. E um outro dilema que o Cruzeiro está vivendo, né? O Tite deu uma entrevista coletiva, e eu não lembro se foi depois do jogo do Uberlândia, o Pansieri pode até me ajudar nisso, dizendo que o Cruzeiro já está pronto, fazer o que o Jardim já fazia. O Jardim é um treinador, o Tite é outro. O Jardim é um treinador, o Tite é outro. E trabalham de formas completamente diferentes. E pensam futebol de forma completamente diferente. Então, o Tite veio para cá ser o clone do Jardim? Não faz muito sentido na minha cabeça. Eu não questiono a contratação do Tite, muito menos a capacidade dele, até porque eu não sou idiota de fazer isso, porque o cara é um treinador super vitorioso e que tem muita capacidade. Mas eu acho que a capacidade do Tite está diretamente ligada às convicções que ele tem de futebol, não as que o Jardim tem. Até porque nunca foi característica do Tite, né, os times dele jogarem como o Cruzeiro do Jardim jogava. 12h, 41 minutos. A gente vai fazer um rápido intervalo e aí vamos trazer mais informações do Cruzeiro com o Pansieri. Vamos falar do Betinho, do Emerson Ávila também. E tem mais informações aqui no Rádio Esportes, confirmando 12h41. Sabe uma coisa que chama atenção? Na linha do que trouxe o Ale e o Simões, tem uma mudança, pra mim, assim,
certa. Pra bola parada, com o Jardim 1-2. Matheus Pereira e o lateral do... Normalmente era o William, né? É. Com o Tite vai um só. Ponto. Já é uma mudança. Todo mundo é diferente, né? Ninguém é igual a ninguém. Não, então assim, seria estranho se a gente falasse assim, tá jogando igual. Não vai jogar. Você pode ter ideia parecida, mas jogar igual não joga. E tem linha também... de conduta também é diferente, né? Não, e tem um pouquinho de má vontade também, né? Por exemplo, ele tá inventando, tá inventando com o Christian. Pô, isso aí pô, torcedor, com todo respeito, mas isso aí é a loucura, cara. O Christian, ele é jogador de meio campo. Ele não tá inventando o Christian no meio campo. Se você perguntar pro Christian, ele vai te responder isso. Ele jogou, da carreira dele, ele jogou uma temporada, e jogou bem, na ponta direita. Mas ele não é um ponta direita. Ele não joga por ali. Pode jogar, jogou bem. Mas não é que o Tite está inventando o Christian no meio. O Christian é do meio, né? E assim, também tem muita coisa do jogador. Por exemplo, o Fabrício... E normal que não, hein? Normal que não. O Fabrício Bruno tá jogando a mesma coisa que jogou ano passado? Não. O Matheus Pereira tá jogando a mesma coisa que jogou ano passado? Tá. Então, e é normal que não estejam, hein? É normal. Porque tá em processo de tá em pré-temporada ainda. Porque o treinador, ele pode ser o Guardiola. Ele precisa dos caras, né? Ele precisa dos caras. Então acho que tá um pouco desproporcional a cobrança e o Tite vai ter que ter habilidade para lidar com isso, né, Pedrão? Com certeza. Eu vou te falar, ontem o clamor em rede social era de demissão. Era isso. Então assim, a reunião não foi para demitir ninguém, a reunião foi para chegar e falar assim, Ale, pô, você tá bem aí, vamos dar um gazinho a mais? Ô Pedro, vamos dar um gás? Sabe, é nessa linha. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.